Um bilionário humilha publicamente sua empregada negra, apenas para depois perceber que ela é a filha afastada que ele abandonou, criando um profundo momento de acerto de contas para ele. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O Grand Ballroom no Plaza Hotel brilhava sob lustres de cristal enquanto a elite de Nova York se reunia para o que prometia ser o evento social da temporada. Thomas Reed, vestido com um smoking Tom Ford perfeitamente ajustado, estava na entrada, cumprimentando cada convidado com charme praticado. Seu corpo de 1,88 metros chamava a atenção, e seu cabelo prateado e feições marcantes lhe davam a aparência distinta de dinheiro antigo, embora ele tivesse construído seu império imobiliário do zero. O salão de baile fervilhava de conversas enquanto os garçons zigue-zagueavam pela multidão carregando bandejas de champanhe e canapés. Entre eles estava Kiara, seu uniforme preto imaculado, seus movimentos precisos enquanto ela navegava pelo espaço. Aos 23 anos, ela se portava com dignidade tranquila, embora seus ombros ficassem tensos sempre que ela passava muito perto da seção VIP onde Thomas dava audiências. Outro evento notável, Thomas, disse o senador Williams, erguendo seu copo. O trabalho da sua fundação em desenvolvimento urbano não tem precedentes. Thomas Sorriu, revelando dentes broncos perfidos. Quando você tem os meios, retribuir não é apenas uma opção, é uma obrigação. Ele parou para verificar seu reflexo em um espelho próximo, ajustando sua gravata borboleta já impecável. O gesto não passou despercebido pelas jovens socialites que observavam cada movimento seu, esperando chamar sua atenção. Kiara se aproximou do grupo, carregando uma bandeja de coquetéis especiais. Suas mãos estavam firmes, mas seu coração disparou enquanto ela oferecia bebidas ao círculo interno de Thomas. Quando ela estendeu a bandeja em direção a Thomas, um convidado de repente recuou para ela. A bandeja inclinou-se ligeiramente e uma única gota de vinho tinto espirrou na manga de Thomas. A sala não ficou em silêncio, ela implodiu. Thomas' rosto transformado de charme polido para fúria fria em um instante. Você é completamente incompetente. Sua voz cortou a conversa ambiente como uma lâmina. Você tem alguma ideia de quanto custa esse terno? A garganta de Kiara apertou. Sinto muito, senhor. Eu posso ajudar. Ajudar? Você já fez o suficiente. A voz de Thomas aumentou, chamando mais atenção. Isso é exatamente o que acontece quando diminuímos nossos padrões de contratação. Algumas pessoas simplesmente não pertencem a esses ambientes. Os outros convidados se mexeram desconfortavelmente, mas ninguém falou nada. Alguns até concordaram com a cabeça, ansiosos para se alinharem à posição de Thomas. Kiara ficou congelada, seu rosto queimando de humilhação enquanto lágrimas ameaçavam derramar de seus olhos. Eu sugiro que você se afaste da minha vista, Thomas continuou, seu tom pingando de desdém. E não espere trabalhar em outro evento desse calibre novamente. Kiara recuou, sua visão turva. Ela chegou ao corredor de serviço antes que a primeira lágrima caísse. Então correu para a sala dos funcionários, onde desabou em uma cadeira dobrável de metal, com as mãos tremendo enquanto cobria o rosto. De volta ao salão de baile, Thomas já havia seguido seu caminho. Ele aceitou uma bebida fresca de outro garçom e retomou sua conversa como se nada tivesse acontecido. Como eu estava dizendo, senador, nosso mais recente projeto de desenvolvimento transformará todo o bairro. Sua voz carregava a mesma autoridade calorosa de momentos antes, o incidente com Kiara aparentemente esquecido. A noite continuou seu curso previsível. Thomas trabalhou na sala com perícia, garantindo promessas de doações e apoio para seus vários empreendimentos. Ele posou para fotos, riu nos momentos certos e manteve sua posição no centro das atenções. Se alguém notou a leve mancha em sua manga, não mencionou. Quando a meia-noite se aproximava, Thomas subiu ao pódio para fazer suas considerações finais. Sua generosidade esta noite mudará vidas, ele declarou, erguendo seu copo. Juntos, estamos construindo uma Nova York melhor. A multidão aplaudiu entusiasticamente, e Thomas se deleitou com a aprovação deles, completamente inconsciente de que tinha acabado de humilhar publicamente sua própria filha. O sucesso da noite foi medido em promessas de doações e menções nas redes sociais. A explosão de Thomas seria esquecida pela maioria dos convidados antes que chegassem aos seus carros,
arquivada como apenas mais um exemplo de um homem poderoso exercendo sua autoridade. Mas para Kiara, sozinha na sala dos funcionários com suas lágrimas secas e seu uniforme ainda perfeito, a noite marcou o início de uma história que abalaria as fundações do mundo cuidadosamente construído por Thomas Reed. Victoria Reed esperou no quarto principal de sua cobertura no Upper East Side, seu hobby de seda enrolado firmemente ao redor dela enquanto ouvia a chave de Thomas na porta. As luzes da cidade brilhavam através das janelas do chão ao teto, mas a atmosfera lá dentro estava pesada de tensão. Ela observou seu marido afrouxar sua gravata borboleta, seus movimentos precisos mesmo depois da meia-noite. Eu ouvi sobre o que aconteceu no evento, Victoria disse, sua voz cuidadosamente medida. Aquela pobre garota, Thomas. Era realmente necessário. Thomas tirou o paletó, examinando a mancha de vinho agora seca com desgosto. Os padrões devem ser mantidos. Esses eventos refletem diretamente em nossa reputação. Sua reputação, Victoria corrigiu, levantando-se. Você está se tornando mais isolado a cada dia. Os membros do conselho sussurram sobre isso. Seus amigos notam. Quando foi a última vez que você jantou com os Andersons? Ou tirou um fim de semana de folga? Eu construí este império do nada, Thomas retrucou, sua fachada rachando ligeiramente. Eu não cheguei aqui mimando funcionários incompetentes ou tirando fins de semana de folga. Victoria se aproximou dele, sua expressão suavizando. Você chegou aqui sendo brilhante, sim. Mas você costumava ser gentil também. Lembra quando nos conhecemos? Você ajudava a equipe de manutenção a carregar seus equipamentos. Você sabia o nome de todos. Isso era diferente. Eu era diferente. Thomas se virou, olhando para a janela. A cidade se espalhava diante de Eu Sou como um reino, mas seu reflexo mostrou um homem cada vez mais sozinho em sua torre. O mundo está mudando, Thomas. Você não pode continuar tratando as pessoas como se elas estivessem abaixo de você. Um dia, isso vai custar tudo a você. Ele dispensou a preocupação dela, indo até o carrinho do bar para se servir de um uísque. Guarde as palestras para as reuniões do seu conselho de caridade, Victoria. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento no Queens, Kiara estava sentada de pernas cruzadas na cama, uma caixa de sapato surrada aberta diante dela. Dentro dela estavam os fragmentos de um passado que ela havia juntado ao longo dos anos. Uma fotografia desbotada de sua mãe, jovem e bonita, parada do lado de fora de um restaurante em Manhattan. Recortes de jornais sobre a ascensão de Thomas Reed no mercado imobiliário, e uma carta que sua mãe havia escrito, mas nunca enviado. Kiara passou o dedo sobre a caligrafia de sua mãe. Meu querido Thomas, começava, há algo que você precisa saber. O resto da carta revelava um segredo que sua mãe havia levado para o túmulo, ou pelo menos era o que Kiara sempre acreditou. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Kiara? Você está bem aí? A voz de sua colega de quarto estava carregada de preocupação. Estou bem, Raquel. Ela respondeu, enxugando os olhos rapidamente. Só cansada do trabalho. Mas ela não estava bem. A humilhação de antes ainda queimava, piorada pelo fato de que Thomas Reed era exatamente o tipo de homem que ela sempre imaginou que seu pai fosse. Rico, poderoso e completamente indiferente a pessoas como ela. Enquanto isso, em seu escritório na mansão Reed, Thomas recebeu uma visita inesperada à tarde da noite. James Morrison, seu amigo mais antigo e advogado, chegou parecendo preocupado. Isso não podia esperar até de manhã. Thomas perguntou, irritado com a interrupção. James colocou um arquivo na mesa entre eles. Não poderia. Aquela garota do evento de hoje à noite, eu a reconheci. Eu estava olhando alguns registros antigos, e Thomas, você precisa ver isso. Thomas abriu o arquivo relutantemente, sua expressão mudando enquanto ele lia. Cor de seu rosto. Isso não pode estar certo, ele sussurrou. Os resultados dos testes de DNA não mentem, James disse calmamente. Nem um momento. Lembra de Maria Alvarez? A garçonete com quem você namorou durante seu primeiro projeto de desenvolvimento. As mãos de Thomas começaram a tremer. Maria morreu. Anos atrás. Sim, ela morreu. Mas não antes de dar à luz sua filha. James se inclinou para a frente. A garota que você humilhou hoje à noite? Era Kiara Álvarez.
Sua filha. O copo de uísque escorregou da mão de Thomas, quebrando-se no chão de madeira. O som ecoou pela casa silenciosa como um tiro. Eu pedi para nossa equipe verificar tudo, James continuou, observando seu amigo cuidadosamente. Não há dúvida, Thomas. A garota com quem você repreendeu publicamente hoje à noite é sua carne e sangue. Thomas cambaleou até sua cadeira, seu mundo cuidadosamente construído inclinando-se em seu eixo. Imagens passaram por sua mente. O sorriso de Maria, seu breve, mas intenso relacionamento, a notícia de sua morte que chegou anos depois. E agora isso, uma filha que ele nunca soube que existia, trabalhando como garçonete em seus eventos, suportando o peso de sua arrogância. Ela sabe. Ele conseguiu perguntar. Sobre você ser o pai dela. Não, ainda não. Mas depois da cena de hoje à noite, é apenas uma questão de tempo até que alguém faça a conexão. Thomas pressionou os dedos nas têmporas, seu império de repente se sentindo sem sentido diante dessa revelação. O peso de suas ações, não apenas daquela noite, mas de anos cultivando sua imagem intocável, desabou ao seu redor. Vitória apareceu na porta, atraída pelo som de vidro quebrando. Ela absorveu a cena, o rosto pálido do marido, a expressão sombria de James e os papéis espalhados na mesa. Thomas, ela questionou suavemente. O que aconteceu? Mas Thomas não conseguiu responder. Pela primeira vez em décadas, o homem que sempre tinha algo a dizer sentou-se em completo silêncio, confrontando as consequências de um passado que ele pensava ter deixado para trás. Thomas sentou-se sozinho em seu escritório em casa enquanto o amanhecer amanhecia Manhattan, cercado por velhas fotografias e documentos que ele havia tirado de seu cofre pessoal. Sua mesa normalmente imaculada estava abarrotada de memórias que ele tentava esquecer. Fotos espontâneas dele e Maria do lado de fora do restaurante onde se conheceram. Seu uniforme de garçonete amassado após um longo turno, ambos rindo de alguma piada esquecida. Eu deveria ter procurado por você. Ele sussurrou para a imagem de Maria. A verdade era que ele tinha ficado aliviado quando ela desapareceu. Tinha sido mais fácil se concentrar em suas ambições sem complicações de seu passado. Agora, esse passado havia retornado com uma clareza devastadora. Ele se viu lembrando de momentos específicos, Maria contando a ele seus sonhos de abrir seu próprio restaurante, sua determinação em se formar em culinária, a maneira como ela revirava os olhos para seus grandes planos de construir seu império. Ela tinha visto através de sua fachada, reconhecido o homem ferido por trás da ambição. A notícia de sua morte chegou a ele por meio de um breve obituário 7 anos atrás. Ele enviou flores anonimamente, mas nunca investigou mais, nunca questionou se ela havia deixado algo, ou alguém, para trás. Sua covardia agora parecia um peso físico em seu peito. Vitória o encontrou lá horas depois, ainda olhando para as fotos. Você a amava, ela disse. Não era uma pergunta. Eu pensei que amava, respondeu Thomas. Mas o amor verdadeiro requer coragem. Eu escolhi a ambição. Do outro lado da cidade, em um centro comunitário no Queens, Kiara estava sentada em um círculo com outras 11 pessoas, suas mãos firmemente entrelaçadas em seu colo. A placa na porta dizia quebrando barreiras, grupo de apoio à discriminação no local de trabalho. Meu nome é Kiara. Ela começou, sua voz trêmula, mas ficando mais forte. E ontem à noite, fui humilhada por um dos homens mais poderosos de Nova York. As palavras saíram enquanto ela descrevia o incidente, o gosto familiar de vergonha se misturando com uma nova raiva. Ele não atacou apenas minha competência, ela continuou. Ele atacou meu direito de estar naquele espaço. Como pessoas como eu deveria saber o nosso lugar e ficar lá. Marcus Williams, o facilitador do grupo e um ex-guarda de segurança que enfrentou discriminação semelhante, inclinou-se para a frente em sua cadeira. Aos 35 anos, sua presença impunha respeito sem intimidação, uma habilidade aprendida ao longo de anos navegando em ambientes hostis. O que você está sentindo não é apenas dor pessoal, disse Marcus, sua voz profunda carregando anos de sabedoria duramente conquistada. É o peso de um sistema projetado para nos fazer sentir pequenos. Mas aqui está a questão: reconhecer essa dor, nomeá-la em voz alta. Esse é o primeiro passo para mudar isso. Outros membros do grupo compartilharam histórias semelhantes. Portas fechadas por causa do sotaque, promoções negadas apesar das qualificações,
mensagens sutis e não tão sutis de que não pertenciam. A cada história, Kiara sentia algo mudar dentro dela, sua vergonha se transformando em determinação. Após a sessão, Marcos se aproximou dela. Sua história atingiu muitas pessoas aqui, ele disse, entregando a ela um cartão de visita. Estamos organizando uma série de eventos de palestras, compartilhando experiências como a sua. Você estaria interessada em participar? Kiara estudou o cartão. Não sei se estou pronta para isso. Ninguém nunca está pronto. Marcos sorriu. Mas às vezes nossas histórias são maiores que nosso medo. O que aconteceu com você? Não se trata apenas de uma noite ruim ou de um bilionário arrogante. É sobre padrões que precisam ser expostos e mudados. Enquanto conversavam, Kiara se viu se abrindo sobre sua busca por identidade, seu pai desconhecido, as lutas de sua mãe solteira. Marcos ouviu sem julgamento, ocasionalmente oferecendo insights de sua própria jornada. Você sabe o que aprendi fazendo segurança naqueles prédios chiques? Ele disse. Aquelas pessoas no topo, elas não são especiais. São apenas pessoas que nunca tiveram seu direito de estar lá questionado. Talvez seja hora de começarmos a questionar isso. A conversa continuou durante o café em um restaurante próximo. Coincidentemente, o mesmo onde sua mãe tinha uma vez funcionou, embora Kiara não soubesse. Ao descrever a força de sua mãe em criá-la sozinha, Marcos compartilhou suas próprias experiências de mentoria de jovens que enfrentavam desafios semelhantes. Sua mãe parece ter sido uma mulher incrível, observou Marcos. Ela era. Kiara concordou, então se corrigiu. Ela é. Às vezes sinto que a estou decepcionando, como se eu devesse estar fazendo mais com minha vida do que servir bebidas para pessoas ricas. Talvez seja exatamente onde você precisa estar, sugeriu Marcos. Às vezes a vida nos coloca em lugares que parecem errados, mas na verdade são trampolins para algo maior. Conforme a luz da tarde desaparecia, Kiara sentiu um novo senso de propósito emergindo das cinzas de sua humilhação. Ela concordou em falar no próximo evento comunitário, reconhecendo que sua história poderia ajudar outros a encontrarem sua voz. Enquanto isso, Thomas havia se mudado de seu escritório para o restaurante onde conheceu Maria. Ele se sentou no que costumava ser sua cabine regular, agora gasta e estofada em uma cor diferente. O café tinha o mesmo gosto, mas todo o resto havia mudado. Ele observou os atuais garçons se apressarem entre as mesas, imaginando se algum deles tinha sonhos como os de Maria, se algum deles tinha filhos cujas vidas ele poderia estar impactando sem saber por meio de suas ações e decisões. Pela primeira vez em anos, Thomas Reed sentiu todo o peso de suas escolhas, não apenas as dramáticas, mas as pequenas crueldades diárias que ele justificava como necessárias para o sucesso. Ao sair do restaurante, ele não percebeu o folheto do próximo evento de palestras comunitárias postado no quadro de avisos, onde seus caminhos e os de sua filha logo se cruzariam novamente. O carro de Thomas estava parado do lado de fora da antiga escola de ensino médio de Kiara no Queens. Do banco de trás, ele observou os alunos passando pelos portões, seus uniformes um mar de azul marinho e cinza. Seu motorista se mexeu desconfortavelmente, desacostumado a passar tanto tempo naquele bairro. Ela se formou com honras, o diretor havia lhe dito antes, depois que ele, fez uma doação substancial para facilitar suas perguntas. Ofertas de bolsas de estudo de várias faculdades, mas ela não podia aceitá-las. Circunstâncias familiares, você entende. Essas circunstâncias familiares agora pesavam muito sobre Thomas. Ele descobriu que, após a morte de Maria, Kiara trabalhou meio período durante o ensino médio para se sustentar. O mesmo ímpeto que ele se orgulhava de ter, ela demonstrou quando ainda era adolescente. Sua próxima parada foi a faculdade comunitária onde Kiara tinha aulas noturnas. O cartório revelou sua carga horária atual, administração de empresas e gestão hoteleira. Ela estava pagando sua faculdade trabalhando em vários empregos, incluindo o cargo de buffet em seus eventos. Ela nunca perde uma aula. Seu professor compartilhou quando Thomas se apresentou como um possível empregador verificando referências. Sempre preparada, sempre fazendo perguntas sobre inscrições no mundo real. Ela tem planos, essa. Cada nova informação parecia uma acusação. Enquanto ele construía torres e expandia seu império, sua filha lutava por cada oportunidade, cada pedaço de educação, cada passo à frente. Do outro lado da cidade, Kiara estava sentada na biblioteca pública,
folheando artigos de notícias arquivados sobre Thomas Reed. Quanto mais ela lia, mais suas mãos tremiam. Magnata do mercado imobiliário Thomas Reed anuncia novo projeto de desenvolvimento. Red Properties enfrenta controvérsia sobre demolição de prédio histórico. A ascensão de Thomas Reed, da classe trabalhadora ao bilionário. O último artigo chamou sua atenção. Mencionava seus primeiros dias, trabalhando como ajudante de garçom enquanto fazia aulas noturnas. Ele conheceu seus primeiros investidores enquanto servia café a eles, não muito diferente de como sua mãe o conheceu, embora o artigo não mencionasse essa parte. Uma fotografia de 25 anos atrás o mostrava do lado de fora de um restaurante. Kiera aprendeu a respirar. Ela reconheceu aquele restaurante. Era o mesmo da foto antiga de sua mãe. No fundo, quase invisível, mas inconfundível, estava sua mãe. O rosto sorridente dela. Não. Kiara sussurrou, as peças se encaixando. Ela pegou a foto da mãe, comparando-as lado a lado. As datas coincidiam. O local coincidia. Mas certamente não poderia ser. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Marcos. Encontrou algo interessante. Me encontrei no centro. No centro comunitário, Marcos tinha seu próprio laptop aberto. Eu fiz algumas pesquisas depois da nossa conversa. Ele disse. Olhe para isso. Ele abriu um antigo requerimento de licença de construção. O restaurante onde sua mãe trabalhava. Adivinha quem o comprou e reformou em 99? Thomas Reed. Kiara disse entorpecida. Sim, mas aqui está a parte estranha. Os planos de renovação mudaram de repente. Preservaram o layout original em vez de demoli-lo como seus outros projetos. A única vez que a Reed Properties fez isso. A mente Kiara correu. Ela sempre se perguntou por que sua mãe guardava aquela carta não enviada, porque às vezes a pegava olhando para notícias imobiliárias com uma expressão estranha. Agora, olhando para as peças dispostas diante dela, uma suspeita terrível se enraizou. Tem mais, Marcos disse gentilmente. Eu encontrei isso nos registros da cidade. Ele deslizou uma certidão de nascimento. A certidão de nascimento de Kiara. Onde deveria estar o nome do pai dela, havia apenas um espaço em branco, mas a data de nascimento e o endereço da mãe na época contavam uma história que ela não estava pronta para encarar. De volta ao seu escritório, Thomas olhou para um documento semelhante, sua cópia obtida por canais mais oficiais. Os resultados do teste de DNA que James havia mostrado a ele estavam ao lado, junto com uma linha do tempo que seus investigadores haviam montado. Seu telefone acendeu com uma mensagem de vitória. Você encontrou o que estava procurando. Thomas digitou de volta. Eu encontrei tudo, exceto perdão. Ele olhou pela janela para a cidade que ele ajudou a moldar. Em algum lugar lá fora, Kiara provavelmente estava servindo bebidas em outro evento, carregando o peso de sua ignorância e arrogância sem nem saber. Ou talvez ela soubesse agora, talvez ela sempre soubesse, e é por isso que ela tinha levado o trabalho em seus eventos. Seu computador apitou com um alerta de notícias. Community Center anuncia série de palestrantes. Voices from the Margins. A foto que acompanhava mostrava um grupo de pessoas do lado de fora do centro. No fundo, parcialmente obscurecida, mas inconfundível, estava Kiara, de pé ao lado de um homem alto que parecia estar organizando o evento. Thomas pegou seu telefone novamente, então parou. Que direito ele tinha de contatá-la? O que ele poderia dizer para justificar 23 anos de ausência, culminando em humilhação pública? Enquanto a noite caía sobre a cidade, pai e filha estavam sentados em seus respectivos espaços, cada um assistindo ao mesmo pôr do sol através de janelas diferentes, cada um segurando pedaços de uma história compartilhada que eles estavam apenas começando a entender. A verdade pairava entre eles como uma ponte esperando para ser cruzada, mas nenhum deles sabia como dar o primeiro passo. Os documentos na mesa de Thomas e os artigos no laptop de Kiara contavam a mesma história de ângulos diferentes. Uma história de ambição, perda e os fios invisíveis que conectam o passado ao presente. Amanhã, eles teriam que decidir o que fazer com essas verdades. Hoje à noite, eles se sentaram com suas descobertas, deixando o peso delas se acomodar em seus ossos. O salão principal do centro comunitário zumbia de expectativa. Todas as cadeiras dobráveis estavam ocupadas, com pessoas de pé ao longo das paredes. Marcos havia anunciado o evento como Vozes da Mudança, histórias da indústria de serviços, mas a multidão superou as expectativas de todos.
Kiara andava de um lado para o outro nos bastidores, seu discurso preparado amassando levemente em suas mãos suadas. Através da cortina, ela podia ouvir Marcos apresentando o tema da noite. Nossas histórias importam, Marcos estava dizendo. Elas não são apenas experiências pessoais, são evidências de problemas sistêmicos que precisam ser abordados. E hoje à noite, temos alguém corajoso o suficiente para compartilhar sua história. No fundo do salão, sem ser notado por ninguém, Thomas Reed entrou vestindo jeans e um suéter escuro em vez de seu terno sob medida de costume. Ele havia recebido um e-mail anônimo com um link para a transmissão ao vivo do evento, mas algo o compeliu a comparecer pessoalmente. As palavras de vitória sobre seu isolamento ecoaram em sua mente. Kiara pisou no pequeno palco, o holofote captando a determinação em seus olhos. Ela suavizou seu discurso e o deixou de lado. Eu tinha algo preparado, ela começou, sua voz trêmula, mas clara. Mas acho que preciso falar do coração em vez disso. O público se inclinou para a frente coletivamente, sentindo a autenticidade em sua voz. Uma semana atrás, fui humilhada por alguém poderoso, ela continuou. Alguém que olhou para mim e não viu nada além de um servo que saiu da linha. Mas aquele momento me ensinou algo importante. Me mostrou exatamente quem eu não quero me tornar. Thomas se mexeu desconfortavelmente em seu assento, as palavras o atingindo como golpes físicos. Minha mãe. A voz de Kiara se fortaleceu. Trabalhou na indústria de serviços a vida toda. Ela me ensinou que a verdadeira dignidade não é sobre o que você possui ou quanto poder você tem, é sobre como você trata os outros. Ela morreu acreditando que todos merecem respeito, não importa a sua posição. Um murmúrio de concordância percorreu a multidão. Marcos, de pé ao lado do palco, assentiu encorajadoramente. Mas aqui está o que aprendi desde aquela noite, continuou Kiara. Às vezes, a humilhação pode se tornar combustível. Às vezes, ser empurrado para baixo lhe dá a posição perfeita para se levantar mais forte. Ela descreveu sua jornada, as noites estudando até tarde, os vários empregos, os sonhos que ela se recusou a abandonar. Sem nomear Thomas, ela pintou um quadro vívido do evento de caridade, atraindo acenos de outros trabalhadores de serviços na plateia. Não somos invisíveis, sua voz soou. Não estamos abaixo de ninguém. Somos a espinha dorsal desta cidade. Servimos sua comida, limpamos seus escritórios, cuidamos de seus filhos. Merecemos ser vistos. Ser ouvidos. Ser tratados com dignidade humana básica. Thomas observou enquanto o público começava a se levantar, um por um, muitos limpando lágrimas dos olhos. Ele permaneceu sentado, sentindo o peso de cada palavra. Estou começando um programa, anunciou Kiara, ganhando confiança com a resposta. Aulas noturnas gratuitas para trabalhadores de serviços que querem progredir em suas carreiras. Porque às vezes tudo o que as pessoas precisam é de uma chance, a mesma chance que os outros tomam como certa. Marcos se adiantou com as folhas de inscrição, mas as pessoas já estavam fazendo fila. A energia na sala havia se transformado de simpatia para ação. Minha mãe costumava dizer que a mudança acontece uma pessoa de cada vez, concluiu Kiara. Hoje à noite, peço a cada um de vocês que seja essa mudança. Levant-se e fail. Apoiem uns aos outros, porque dignidade não é um privilégio, é um direito. Os aplausos foram estrondosos. As pessoas se apressaram para apertar sua mão, compartilhar suas histórias, se inscrever em seu programa. Thomas observou de seu canto enquanto sua filha, essa estranha que ele havia injustiçado, se transformava de vítima em líder diante de seus olhos. Mais tarde naquela noite, sozinho em seu escritório, Thomas assistiu à transmissão ao vivo gravada várias vezes. Cada visualização revelava novos detalhes. O conjunto do maxilar de Kiara, tão parecido com o dele. Seu gesto de empurrar o cabelo para trás, exatamente como Maria costumava fazer. A maneira como ela comandava a atenção sem exigi-la. Uma habilidade que ele passou anos cultivando, mas que ela parecia possuir naturalmente. Ele abriu seu laptop e começou a procurar informações sobre programas educacionais do setor de serviços. Seus dedos pairavam sobre o teclado enquanto ele considerava seu próximo passo. Qualquer envolvimento direto dele poderia manchar a conquista de Kiara, fazer com que parecesse um patrocínio de caridade em vez do triunfo de sua própria determinação. Seu telefone vibrou com uma mensagem de James. Via transmissão ao vivo.
O que você vai fazer? Thomas olhou para a mensagem por um longo tempo. Finalmente, ele digitou: pela primeira vez na minha vida, vou ouvir em vez de falar. Ele abriu o vídeo mais uma vez, observando sua filha ficar de pé sob os holofotes, sua voz clara e forte. Em sua FAs, ele viu tanto sua ambição quanto a compaixão de Maria, combinadas em algo inteiramente novo, algo melhor do que qualquer um deles havia sido. A revelação o abriu de maneiras que toda sua riqueza e poder nunca poderiam. Sua filha não estava apenas sobrevivendo no mundo que ele ajudou a criar, ela estava trabalhando para transformá-lo. E pela primeira vez em sua vida, Thomas Reed se viu querendo seguir o exemplo de outra pessoa. O sucesso do discurso de Kiara levou a reuniões semanais em uma pequena cafeteria perto do centro comunitário. Marcos chegou cedo uma manhã e a encontrou já lá, cercada de papéis e tomando sua segunda xícara de café. Sabe, ele disse, deslizando para a cabine em frente a ela, quando sugere compartilhar sua história, não esperava que você iniciasse um movimento. Kiara ergueu os olhos de suas anotações, olheiras revelando sua exaustão. 37 pessoas se inscreveram para a primeira rodada de aulas, ela disse, empurrando uma planilha para ele. Tenho voluntários prontos para ensinar noções básicas de negócios, informática e ESL. Mas precisamos de espaço, suprimentos. Marcus Pigel SU Laptop. Tenho boas notícias sobre isso. Lembra do meu amigo que trabalha na biblioteca pública. Eles estão dispostos a nos deixar usar o laboratório de informática deles depois do expediente. Marcus, a voz de Kiara vacilou. Por que você está me ajudando com tudo isso? Ele fez uma pausa, considerando suas palavras cuidadosamente. Porque 10 anos atrás, eu era um segurança observando pessoas como Thomas Reed passarem por mim como se eu fosse parte da mobília. Agora eu administro minha própria empresa de consultoria em segurança. Alguém acreditou em mim? Me deu uma chance. Estou apenas passando adiante. A conversa foi interrompida pelo telefone de Kiara vibrando. Ela olhou para ele e congelou. É da Reed Properties. Marcus S.E. Incline para frente. O que diz? Com as mãos trêmulas, Kiara leu o e-mail. Prezada senhora Alvarez, em nome de Thomas Reed, gostaria de marcar uma reunião para discutir sua recente iniciativa comunitária. O Sr. Reed expressou desinteresse pessoal no seu programa. Por favor, diga se você estaria disposto a se encontrar. Você vai responder. Marcos perguntou calmamente. Kiara abaixou o telefone como se ele pudesse mordê-la. Por que agora? Depois de tudo. Porque ele de repente se importa. Talvez seu discurso o tenha afetado mais do que você imagina, Marcos sugeriu. A transmissão ao vivo teve mais de 10.000 visualizações. Ou talvez ele esteja tentando salvar a cara depois que o vídeo se tornou viral. A voz de Kiara endureceu. Compre um bom PR com uma doação de caridade. Marcos estudou seu rosto. Sabe, tem algo que você não me contou sobre tudo isso. Algo mais do que apenas aquela noite no evento de caridade. Kiara olhou para seu café, debatendo se deveria compartilhar sua descoberta. Finalmente, ela pegou a certidão de nascimento e as fotos que havia encontrado. Eu acho que Thomas Reed é meu pai. Marcos observou os documentos silenciosamente, as peças se encaixando. Ele sabe. Eu não sei. Talvez seja por isso que ele queira se encontrar. Ela riu amargamente. Imagine descobrir que seu pai é o homem que a humilhou publicamente. Do outro lado da cidade, Thomas andava de um lado para o outro em seu escritório, checando seu e-mail a cada poucos minutos. James observava da porta. Ela pode não responder imediatamente, disse James. Ou nunca responder. Eu sei. Thomas parou de andar. Pedi para minha assistente enviar. Sou um covarde? Não sou. Você está tentando, corrigiu James. Isso é mais do que você estava fazendo há um mês. Thomas caminhou até a parede da janela, olhando para a cidade. Assisti ao discurso dela novamente ontem à noite. Ela tem a paixão de Maria, seu senso de justiça. Mas sua motivação, seu pensamento estratégico. Ele parou. Ela herdou isso de você, James concluiu. As melhores partes de você, as partes que você esqueceu. O telefone de Thomas tocou. Os dois homens se viraram para olhar. A resposta foi breve. Sr. Reed, aprecio seu interesse em nossa iniciativa.
No entanto, acredito que qualquer reunião entre nós seria inapropriada, dada nossa interação anterior. A comunidade que servimos precisa de apoio sustentável, não de caridade. Restos sensatos. Kiera Alvarez. Bem, James disse depois de um momento, ela definitivamente tem seu talento para rejeição profissional. Thomas sentou-se pesadamente em sua cadeira. Ela está certa. Uma reunião pareceria um controle de danos. Ele abriu seu navegador, navegando até a página de doações do centro comunitário. Talvez haja outra maneira. De volta à cafeteria, Marcos observou Kiara lutar com sua decisão. Sabe, ele disse cuidadosamente, às vezes a pessoa mais difícil de perdoar é aquela que devemos amar automaticamente. Eu não o amo, Kiara retrucou. Eu nem o conheço. Talvez seja esse o ponto, Marcos sugeriu. Talvez seja hora de você conhecer. O telefone de Kiara vibrou novamente. Uma notificação da plataforma de arrecadação de fundos do centro comunitário. Uma doação anônima de $250 mil tinha acabado de ser feita para sua iniciativa educacional. É ele? Ela sussurrou. Marcos recostou-se, pensativo. A questão é, o que você vai fazer sobre isso? Kiara olhou para a notificação, as emoções guerreando em seu rosto. Finalmente, ela começou a digitar. Caro Sr. Reed, embora apreciemos a generosa doação, acredito que temos assuntos para discutir além da nossa iniciativa comunitária. Concordo em nos encontrar, com uma condição. Nos encontraremos como iguais, não como uma bilionária e uma garçonete. Há algo que você precisa saber. Kiera. Seu dedo pairou sobre o botão de enviar enquanto Marcos esperava pacientemente. Ao redor deles, a cafeteria fervilhava com a atividade matinal. Pessoas correndo para seus empregos, suas vidas se cruzando brevemente antes de seguir em frente. Assim como sua mãe e Thomas todos aqueles anos atrás. O que quer que você decida, Marcos disse suavemente, eu te protejo. Kiara pressionou enviar e imediatamente fechou seu e-mail. Preciso me preparar para isso, ela disse, juntando seus papéis. Preciso estar pronta. Marcos a ajudou a fazer as malas, entendendo que isso era mais do que apenas uma reunião. Era sobre confrontar o passado, sobre preencher a lacuna entre dois mundos, sobre encontrar um encerramento, ou talvez algo mais. Enquanto eles saindo da cafeteria, nenhum dos dois notou Victoria Reed sentada em um canto, tendo testemunhado toda a cena. Ela pegou o telefone e discou o número do marido. Thomas, ela disse quando ele atendeu, acho que é hora de falarmos sobre a filha de Maria. E dessa vez, você precisa ouvir. O restaurante que Thomas escolheu para o encontro não era chamativo nem humilde. Um território neutro em Midtown Manhattan. Ele chegou 15 minutos mais cedo, dispensou o motorista e andou os últimos quarteirões para clarear a cabeça. As palavras de Vitória da conversa ecoaram em sua mente. Não tente consertar isso com dinheiro. Apenas ouça. Ele escolheu uma mesa nos fundos, longe das janelas e dos olhos curiosos. Seu terno de sempre tinha sido substituído por uma camisa simples de botão e calças, uma escolha intencional para honrar a condição de Kiara sobre se encontrarem como iguais. Kiara chegou exatamente na hora. Marcos a deixou na esquina. Você consegue, ele disse. Lembre-se, você não é mais aquele garçom assustado. Ela endireitou os ombros e entrou, avistando Thomas imediatamente. Senhora Alvarez, Thomas se levantou, estendendo a mão. Obrigado por concordar em nos encontrar. Sr. Reed. Seu aperto de mão foi firme, profissional. Ela se sentou, colocando um envelope pardo na mesa entre eles. O garçom se aproximou, mas Kiara o dispensou. Não estou aqui para almoçar, ela disse, sua voz firme apesar do coração acelerado. Estou aqui pela verdade. Thomas assentiu, afastando seu copo de água intocado. Antes de começarmos, quero me desculpar pelo meu comportamento no evento de caridade. Foi imperdoável. Qual parte? A voz de Kiara estava afiada. A humilhação pública, ou não reconhecer sua própria filha. As palavras pairaram no ar como vidro quebrado. O discurso cuidadosamente preparado de Thomas morreu em sua garganta. Há quanto tempo você sabe? Ela perguntou. Desde a noite do evento. Meu advogado reconheceu você. Thomas se forçou a manter contato visual. Como você? Kiara abriu o envelope e fugir, colocando as fotos e documentos um por um.
Mamãe guardou tudo. As fotos, as cartas que ela nunca enviou, a certidão de nascimento. Suas mãos tremiam um pouco, mas sua voz permaneceu firme. Ela lhe amava, sabia? Mesmo depois que você escolheu seu império em vez dela. Eu não sabia que ela estava grávida, Thomas disse calmamente. Se eu tivesse... O quê? Você teria feito a coisa certa. A risada de Kiera foi amarga. Como você fez no evento de caridade. Eu mereço isso, Thomas reconheceu. Eu cometi inúmeros erros, mas naquela noite, ver você se levantar no centro comunitário, observando você transformar dor em propósito, me mostrou exatamente quem eu me tornei. E quem você se tornou apesar de mim, não por minha causa. Eu não preciso da sua aprovação, Kiara disse bruscamente. Ou do seu dinheiro. Eu construí algo real naquele centro comunitário. Algo que realmente ajuda as pessoas. Eu sei. Thomas S. inclina para frente. É por isso que eu queria me encontrar. Não para jogar dinheiro em um problema, mas para entender. Para ouvir. Para quê? História sobre a mãe trabalhando em turnos dobrados para me sustentar na escola. Sobre as bolsas de estudo que eu não podia aceitar porque alguém tinha que pagar o aluguel. Cada palavra carregava anos de raiva reprimida. Ou talvez você gostaria de ouvir sobre como eu descobri que meu pai era o mesmo homem que me tratou como se eu não fosse nada. Thomas absorveu cada golpe, sabendo que ele merecia todos eles. Conte-me tudo, ele disse suavemente. Eu quero saber tudo. Por um momento, Kiara foi surpreendida por sua sinceridade. Ela se preparou para ficar na defensiva, para desculpas, para tentativas de comprar seu silêncio. Essa aceitação silenciosa foi inesperada. Mamãe nunca te contou porque ela sabia que você estava construindo algo importante. Kiara continuou, sua voz suavizando um pouco. Ela não queria ser a única a atrapalhar seus sonhos. Mesmo quando ela ficou doente, ela me fez prometer não entrar em contato com você. Maria sempre colocava os outros em primeiro lugar, disse Thomas, com a voz áspera de emoção. Ela era a melhor pessoa que já conheci. E eu era cego demais para ver isso. SH morreu acreditando que você se tornaria o homem que ela sempre pensou que você poderia ser. Kiara pegou um último documento, a última carta de sua mãe, nunca enviada. Ela escreveu isso do hospital. Eu encontrei depois que ela se foi. Thomas pegou a carta com as mãos trêmulas, reconhecendo a caligrafia de Maria. Meu querido Thomas, quando você ler isso, se ler, eu já terei partido. Nossa filha é tudo o que poderíamos ter esperado, forte, determinada, compassiva. Ela tem sua motivação em meu coração. Eu nunca te contei sobre ela porque vi a grandeza em você, o potencial para mudar o mundo. Eu esperava que um dia você encontrasse essa grandeza não em construir torres, mas em elevar as pessoas. Se você está lendo isso, significa que Kiara encontrou o caminho até você. Por favor, veja-a. Realmente a veja. Não como um lembrete do seu passado ou uma obrigação a cumprir, mas como a pessoa incrível que ela se tornou. E talvez, através dela, você possa encontrar o caminho de volta para o homem que eu conheci, aquele que queria construir não apenas prédios, mas um mundo melhor. Para sempre, Maria. Quando Thomas olhou para cima, havia lágrimas em seu. Essa alraz. Eu não mereço perdão, ele disse calmamente. Eu não estou oferecendo isso, Kiara respondeu. Ainda não. Mas talvez possamos construir algo novo. Algo honesto. Thomas assentiu, entendendo o presente que ela estava oferecendo, não absolvição, mas possibilidade. Eu tenho condições, ela continuou. O centro comunitário continua sendo meu. Sem interferência, sem aquisição corporativa. E eu quero saber tudo, sobre você e a mamãe, sobre aqueles anos, sobre quem você era antes de se tornar Thomas Reed, o bilionário. Tudo isso, Thomas concordou. Chega de segredos. Enquanto estavam sentados naquele canto tranquilo, pai e filha frente a frente em uma mesa carregada com o peso do passado, a cidade continuou seu ritmo infinito ao redor deles. Nenhum dos dois sabia o que viria a seguir. Mas pela primeira vez, eles estavam enfrentando isso juntos, sua história compartilhada finalmente reconhecida, seu futuro incerto, mas aberto a possibilidade. A sala de reuniões da Reed Properties ficou em silêncio quando Thomas terminou de falar. O sol da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto,
iluminando os rostos chocados de sua equipe executiva. Deixe-me entender isso. Charles Morton, seu CFO, inclinou-se para a frente. Você quer redirecionar 30% do nosso orçamento anual de filantropia para organizações comunitárias de base e supervisionar pessoalmente o processo de seleção. Não supervisionar, Thomas corrigiu, ficando na cabeceira da mesa. Participar. Como um membro igual do comitê de seleção, ao lado de líderes comunitários e representantes do setor de serviços. Vitória, sentada na extremidade oposta, não conseguiu esconder seu sorriso. Este era o homem com quem ela se casou, antes que o poder e a riqueza o endurecessem. Além disso, Thomas continuou, estou implementando novas políticas para todos os eventos da Reed Properties. Requisitos de salário digno para toda a equipe de serviços, benefícios abrangentes e caminhos claros para o avanço na carreira. A sala de reuniões explodiu em murmúrios. Thomas levantou a mão pedindo silêncio. Passei décadas construindo torres que alcançam o céu. Ele disse calmamente. Está na hora de fortalecermos a fundação. Do outro lado da cidade, Kiara estava diante de um público diferente. A sala principal do centro comunitário estava lotada com sua primeira turma de alunos, prestadores de serviço, equipe de limpeza e cuidadores, todos ali para começar sua jornada rumo ao avanço profissional. Minha mãe costumava dizer que educação não é só aprender fatos. Ela começou. É aprender seu próprio valor. Marcos, encostado na parede do fundo, assentiu encorajadoramente. O programa que eles construíram juntos já estava se expandindo além de suas expectativas iniciais. Cada um de vocês tem uma história, Kiara continuou. Cada um de vocês tem sonhos que foram colocados em espera porque a vida exigia sobrevivência primeiro. Isso muda hoje. Ela andou pela sala, distribuindo laptops doados por empresas locais. Não a Reed Properties. Ela tinha sido inflexível sobre isso. Esses são seus para ficar. Suas primeiras ferramentas para construir seu futuro. Uma mulher com uniforme de camareira de hotel levantou a mão. Senhora Alvarez, é verdade que Thomas Reed está apoiando programas como este agora. Kiara fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. O Sr. Reed é um dos muitos líderes empresariais que estão começando a reconhecer a necessidade de mudança. Mas este programa, este é nosso, construído por nós, para nós. Depois da aula, Marcos a ajudou a arrumar as malas. Você não mencionou que ele é seu pai. Ele observou. Isso não é relevante para o que estamos construindo aqui, Kiara respondeu. Embora eu tenha que admitir, vê-lo realmente tentar mudar, é inesperado. Nas semanas seguintes, pai e filha se viram navegando em territórios desconhecidos. Thomas começou a aparecer nas reuniões do conselho comunitário, não para falar, mas para ouvir. Ele se sentava no fundo, tomando notas, aprendendo sobre questões que nunca havia considerado, apesar de desenvolver propriedades nesses bairros por anos. Durante uma reunião, um morador o reconheceu. Você não é Thomas Reed, o desenvolvedor? Sim, ele respondeu simplesmente. Estou aqui para aprender. O morador pareceu desconfiado. Aprender o quê? Como ser um vizinho melhor. A conversa foi gravada no telefone de alguém e viralizou. Thomas Reed, desenvolvedor bilionário, sentado em uma cadeira dobrável em uma reunião comunitária, apenas ouvindo. A mídia tentou fazer parecer um golpe de relações públicas, mas aqueles que compareciam às reuniões regularmente começaram a notar um padrão. Ele continuava voltando, semana após semana, raramente falando, sempre ouvindo. Enquanto isso, o programa de Kiara estava crescendo. Ela adicionou workshops de fim de semana, trazendo profissionais bem-sucedidos de origens semelhantes para compartilhar suas histórias. A lista de espera para as aulas aumentou, e outros centros comunitários começaram a entrar em contato para replicar o modelo. Uma noite, enquanto ela analisava as inscrições para a próxima sessão, ela encontrou um nome familiar. Carmen Rodrigues, a garçonete que Thomas havia contratado para substituí-la em seus eventos. Eu vi o que você disse naquele discurso, Carmen disse a ela durante a entrevista. Sobre a dignidade não ser um privilégio. O Sr. Reed também viu. Ele está diferente agora. Pergunta sobre nossas famílias, sabe nossos nomes. Alguns de nós estão até sendo treinados para cargos de gerência. Kiara sentiu algo mudar dentro dela. Não exatamente perdão, mas reconhecimento. A mudança,
quando real, ondulava para fora de maneiras inesperadas. Naquela noite, ela enviou uma mensagem de texto para Thomas, a primeira comunicação direta deles desde o encontro. Ouvi falar das novas políticas na Reed Properties. Mami ficaria orgulhosa. A resposta dele veio horas depois. Ela ficaria mais orgulhosa de você. Sua próxima cerimônia de formatura. Você se importaria se eu fosse? Só para assistir? Nada mais. Kiara olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Última fileira. Nada de discursos. E tragam Vitória. Ela tem entrado furtivamente nas reuniões do meu café com Marcos há semanas achando que eu não tinha notado. Em seu escritório, Thomas leu a mensagem e riu pela primeira vez no que pareceu anos. Ele olhou para a foto de Maria que havia colocado em sua mesa, depois para o boletim informativo do centro comunitário com as últimas iniciativas de Kiara. Estamos tentando, ele sussurrou para a imagem de Maria. Nós dois, cada um à sua maneira. Na manhã seguinte, pai e filha foram para suas respectivas tarefas, ele para uma reunião do Conselho Comunitário sobre moradia acessível, ela para dar uma aula sobre desenvolvimento profissional. Cada um carregava o peso de seu passado compartilhado, mas agora parecia menos um fardo e mais uma ponte, sendo lentamente reconstruída, um passo cuidadoso de cada vez. O salão de baile do Plaza Hotel parecia diferente dessa vez. Em vez da elegância usual de cristal e champanhe, o espaço foi transformado em algo mais inclusivo. Mesas redondas substituíram a hierarquia tradicional de uma mesa principal, e a lista de convidados era uma mistura deliberada da elite de Nova York e líderes comunitários. Thomas estava na entrada, não dando audiência como antes, mas genuinamente dando boas-vindas a cada convidado. Vitória o observou com satisfação silenciosa, notando como ele deu igual atenção ao CEO em Tom Ford e à organizadora comunitária em sua melhor roupa de loja de departamentos. Nervosa, ela perguntou durante um momento de silêncio. Apavorada, admitiu Thomas. E se ela mudar de ideia? O evento foi uma mudança ousada em relação às galas habituais da Reed Properties. Intitulado Construindo Pontes, uma noite de reconhecimento comunitário, foi criado para homenagear organizações de base que estão fazendo mudanças reais na cidade. A iniciativa educacional de Kiara foi um dos 5 programas sendo celebrados. Nos bastidores, Kiara andava de um lado para o outro, seus cartões de discurso tremendo levemente em suas mãos. Marcos ajustou sua gravata, ainda desconfortável em trajes formais. Você sabe que não precisa fazer isso, ele a lembrou. Poderíamos aceitar a bolsa sem o discurso. Não. Kiara endireitou os ombros. Está na hora. Os últimos 3 meses foram uma dança cuidadosa entre pai e filha. Thomas compareceu a 2 cerimônias de formatura, sentado silenciosamente no fundo, como prometido. Kiara aceitou seu convite para visitar alguns dos novos empreendimentos da Reed Properties focados na comunidade. Eles compartilharam 3 almoços cuidadosos, cada um menos estranho que o anterior, construindo uma ponte frágil sobre anos de ausência. Mas esta noite foi diferente. Esta noite, eles apareceriam em público juntos pela primeira vez desde aquela noite fatídica que mudou tudo. O salão de baile encheu lentamente. Organizadores comunitários se misturaram com líderes empresariais. A equipe de serviço, agora funcionários em vez de contratados, se movia pela multidão com confiança, usando crachás que os identificavam como parte da família Reed Properties. Carmen, agora gerente de eventos, abordou Kiara nos bastidores. Está tudo pronto. E Kiara? Obrigada. Não apenas pelo programa, mas por mudá-lo. Por mudar tudo. Thomas subiu ao pódio primeiro. A arrogância polida dos anos anteriores se foi. Em seu lugar, havia algo mais genuíno, mais humano. 1 ano atrás, ele começou. Eu estava neste palco e pensei que entendia o sucesso. Eu pensei que ele era medido em quadrados. Sobre filmagens e margens de lucro. Eu estava errado. A sala ficou em silêncio. Sucesso não é sobre se elevar acima dos outros, ele continuou. É sobre se elevar enquanto você sobe. Hoje à noite, homenageamos 5 organizações que exemplificam esse princípio. Mas antes de começarmos, tenho uma confissão a fazer. Kiara sentiu seu coração parar. Eles não tinham discutido essa parte. A mulher que me ajudou a entender essa verdade, que me forçou a confrontar meus próprios fracassos, é minha filha. A voz de Thomas falou levemente.
Uma filha que eu não sabia que tinha até que ela me mostrou o que é força e dignidade de verdade. Um murmúrio percorreu a multidão. Victoria apertou o braço de Marcus, ambos observando Kiara cuidadosamente. Kiara Alvarez, Thomas continuou, criou algo notável. Não por minha causa, mas apesar de mim. E ao fazer isso, ela não mudou apenas sua comunidade. Ela me mudou. Hoje à noite, ela mesma contará a vocês sobre sua iniciativa. Mas primeiro, ele se virou, olhando diretamente para os bastidores, onde sabia que ela estava esperando. Primeiro, quero me desculpar publicamente com ela. Por anos de ausência. Por aquela noite horrível nesta mesma sala. E, acima de tudo, por não ver o que sua mãe sempre viu, que o verdadeiro legado não é construído em aço e vidro, mas nas vidas que tocamos e nas mudanças que inspiramos. Lágrimas escorriam abertamente pelo rosto de Vitória agora. Até Marcos parecia emocionado. Kiara, Thomas disse suavemente no microfone, sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Eu sei que estou. O silêncio na sala era absoluto. Cada convidado, cada garçom, cada segurança esperava para ver o que aconteceria a seguir. Kiara subiu no palco, seu discurso preparado e esquecido. O holofote capturou as lágrimas em seus olhos, mas sua voz era forte. 1 ano atrás, ela começou, ecoando a abertura de seu pai. Eu estava nesta sala usando um uniforme diferente, carregando um crachá diferente. Hoje à noite, estou aqui como eu mesma, Kiara Alvarez Reed. O som do nome escolhido por ela, reconhecendo tanto a herança de sua mãe quanto a perna de seu pai fez com que Thomas agarrasse o pódio em busca de apoio. Minha mãe me ensinou que perdão não é sobre esquecer o passado, continuou Kiara. É sobre escolher construir um futuro diferente. Esta noite não é apenas sobre celebrar iniciativas comunitárias. É sobre reconhecer que a mudança real requer todos nós, aqueles com poder e aqueles que o buscam, aqueles com recursos e aqueles com visão. Ela se virou para Thomas, seus olhos se encontrando em um momento de perfeito entendimento. Meu pai, ela disse, as palavras ainda novas em sua língua, me ensinou que nunca é tarde para aprender, mudar, reconstruir. E é isso que estamos aqui para celebrar esta noite. Não apenas 5 programas, mas a possibilidade de transformação. Enquanto ela se lançava nos detalhes de sua iniciativa, Thomas se moveu para ficar ao lado dela. Sem tocar, sem interromper, mas presente, um pai apoiando o momento de sua filha brilhar. Na plateia, Marcos e Vitória trocaram olhares. O ar no salão de baile parecia carregado de possibilidades, como se algo fundamental tivesse mudado no tecido social da cidade. Mas Kiara não tinha terminado. Ao concluir seu discurso, ela revelou uma surpresa final que mudaria tudo mais uma vez. Ainda de pé no pódio, Kiara pegou sua bolsa e tirou seu telefone. O salão de baile permaneceu em silêncio, sentindo que havia mais por vir. Thomas estava ao lado dela, tão no escuro sobre o que aconteceria quanto todos os outros. Antes de continuar, disse Kiara, sua voz firme apesar do coração acelerado, preciso fazer uma ligação. Ela discou um número no viva voz. Os toques ecoaram pelo sistema de som do salão de baile. Então, uma voz, calorosa, familiar, impossível, atendeu. Olá, meu amor. Thomas cambaleou um pouco. Ele conhecia aquela voz. Conheceria em qualquer lugar. Mãe, disse Kiara. Você está no viva voz. A sala inteira pode ouvir você, incluindo ele. A voz de Maria Alvarez encheu o salão de baile. Olá, Thomas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Thomas agarrou o pódio, os nós dos dedos brancos. Maria. Ele sussurrou. Mas, me disseram que você morreu. O obituário. Um erro. Maria explicou, sua voz carregando anos de palavras não ditas. Diferente de Maria Alvarez. Quando vi o anúncio, eu deixei as pessoas acreditarem. Parecia mais fácil do que explicar porque eu tinha desaparecido. Vitória se aproximou do palco, observando o marido cuidadosamente. Marcos estava pronto, sem saber se precisaria intervir. Estou morando em Boston, Maria continuou. Dou aulas em uma escola de culinária. Nossa filha me encontrou há 3 meses. Kiara se virou para encarar o pai. Contratei um investigador particular depois que descobri quem você era. Demorou, mas... Ela engoliu em seco. Mamãe nunca parou de observar seu progresso,
Thomas. Ela guardou cada artigo, cada recorte de notícias sobre seu sucesso. Todos esses anos, a voz de Thomas estava áspera de emoção. Por que você não me contou? Porque eu precisava me tornar minha própria pessoa primeiro, respondeu Maria. Assim como Kiara fez. Assim como você fez. Todos nós tivemos nossas jornadas a fazer. Thomas olhou para sua filha, realmente olhou para ela, vendo a força de Maria e sua própria determinação em seu rosto. Quando? Ele perguntou simplesmente. O voo da mamãe pousa amanhã de manhã, respondeu Kiara. Ela está pronta para nos encontrarmos. Se você estiver. O salão de baile explodiu em murmúrios. Isso era melhor do que qualquer drama da sociedade. O desenvolvedor bilionário, sua filha há muito perdida e agora o retorno de um amor que ele pensava ter perdido para sempre. Mas Thomas não estava mais pensando no público. Maria, ele disse ao telefone, nunca construí nada tão bonito quanto o que você e Kiara construíram juntos. Então nos ajude a construir algo novo, sugeriu Maria. Todos nós, juntos. Vitória deu um passo à frente, pegando a mão de Thomas. Todos nós ajudaremos, ela disse com firmeza. Família é família. Kiara encerrou a ligação e se virou para falar com a sala. Esta noite não foi apenas sobre reconhecer iniciativas comunitárias. Foi sobre entender que toda história tem mais capítulos do que sabemos. Cada pessoa merece a chance de reescrever seu final. Ela pegou a mão do pai. Ele a pegou, seu primeiro gesto público de reconciliação. Amanhã, ela continuou, começaremos um novo capítulo. Mas hoje à noite, vamos celebrar não apenas o que construímos, mas o que vamos construir juntos. Marcos começou os aplausos, e eles se espalharam pela sala como um incêndio. Servidores, executivos, líderes comunitários, todos de pé, todos testemunhando esse momento de transformação. Thomas puxou sua filha para um abraço, não se importando mais com sua imagem pública ou com o que qualquer um poderia pensar. Obrigado, ele sussurrou, por ser mais corajoso do que eu jamais fui. Mais tarde naquela noite, quando o evento terminou, 4 pessoas se sentaram em uma mesa de canto. Thomas, Kiara, Vitória e Marcos. Eles estavam planejando, não negócios ou empreendimentos imobiliários, mas algo mais importante, como receber Maria em casa. Ela vai precisar de espaço, Kiara alertou. Hora de se ajustar. Não temos nada além de tempo agora, Thomas respondeu, parecendo anos mais jovem, apesar do impacto emocional da noite. Vitória levantou sua taça. Para novos começos. E velhas verdades, Marcos acrescentou, apertando os mãos. A família, Kiara disse finalmente. Em todas as suas formas. Enquanto estavam sentados ali, fazendo planos e compartilhando histórias, a cidade brilhava além das janelas. Em algum lugar lá fora, Maria estava se preparando para a reunião de amanhã. Em Boston, uma aula de culinária ficaria surpresa ao saber que seu amado instrutor estava partindo para Nova York. E no coração de todos naquela sala, uma verdade simples criou raízes. Às vezes, as jornadas mais longas nos levam de volta para casa. A manhã seguinte traria seus próprios desafios. Haveria pressão para administrar, explicações para dar, relacionamentos para navegar. Mas por enquanto, neste momento, 4 pessoas que começaram como estranhas estavam sentadas juntas como família, provando que às vezes os laços mais fortes são aqueles que escolhemos reconstruir. E no final, era isso que importava. Não as torres que Thomas havia construído, não programas que Kiara havia criado, nem mesmo os anos de separação. O que importava era isso. A escolha de começar de novo, perdoar, crescer, amar. O amanhã chegaria em breve. Esta noite, eles simplesmente se sentaram juntos, compartilhando o silêncio confortável de pessoas que finalmente encontraram o caminho de casa.